Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Palavra viva. Um momento de reflexão na palavra do Senhor, com o pastor Patrick. Daniel, capítulo de número 3. Nós leremos do verso 10 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que não ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Louvado seja Deus pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. Há muitas pessoas que acreditam que ter fé é acreditar que determinada coisa ou determinadas coisas vão acontecer de forma irrevogável. Não, isso vai acontecer em nome de Jesus e ponto final. Não se pensa na possibilidade de que aquela certa coisa pode não se concretizar. E aí o indivíduo fica com aquele pensamento positivo: vai dar certo, vai dar certo. Não, alguém pega e coloca assim: não, mas e se não acontecer? Não, tá repreendido em nome de Jesus essa palavra contrária. Mas como assim, meu querido? E se não for da vontade de Deus que determinada coisa aconteça? Não, pastor, mas eu creio que vai acontecer. E agora, por que você crê Deus tem que realizar? Será que isso procede da palavra do Senhor? Eu vejo aqui 3 homens cheios do Espírito Santo. Eu vejo 3 homens aqui, verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos, talvez muito mais crente, pastor, mas verdadeiros cristãos antes de Cristo. É isso mesmo que eu estou dizendo, no sentido de seguir os princípios. O escritor da carta aos Hebreus vai falar a mesma coisa a respeito de Moisés, né? Que ele contemplou o Cristo, né? E por isso foi obediente. Mas como? Se Cristo nem tinha nascido, né? Mas é no sentido dele ter obedecido à vontade de Deus, de ter vivido exatamente aquilo que Jesus ensinou no Novo Testamento. E estes 3 jovens aqui tinham essas características. Pelo que é interessante que muitos crentes hoje têm confundido fé com otimismo, fé com pensamento positivo. Fé e otimismo são 2 coisas totalmente distintas. O otimismo
ele parte do princípio do pensamento positivo. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. De fazer determinadas autoafirmações. Não, vai dar certo, vai dar certo e vai dar certo. Mas como assim se vai dar certo? Será que é da vontade de Deus que realmente isso dê certo, que isso realmente aconteça? Interessante que esses jovens aqui não tinham a perspectiva de muitos cristãos hoje. Esses jovens aqui, quando pressionados pelo rei Nabucodonosor, que erigiu uma grande estátua de aproximadamente aí 30 metros de altura, né? Uma estátua muito grande, e ele baixou um decreto que todos devessem se prostrar diante daquela estátua e adorá-la. Mas esses 3 jovens, como eram fiéis a Deus, ao único Deus verdadeiro, genuíno, todo-poderoso, eles não se dobraram, naturalmente não se dobraram, porque o compromisso deles não era com o homem, mas era com o Senhor, seu Deus. E eles não tinham nada por mais precioso do que servir ao Senhor, do que ter a presença do Senhor na sua vida, do que fazer a vontade do Senhor em suas vidas. E quando questionado, né, alguém foi lá, alguns homens foram lá, né, no linguajar aí, na gíria da juventude aí, são os X9, né? Foram lá os dedos duros, né? E apontaram os 3 jovens. Olha, tem uma galera aí, tem uns jovens aí, ó, tem um pessoal aí que não quer se dobrar diante da tua estátua não, rei. Como é que a gente faz com esse pessoal? E foi o senhor que baixou um decreto. Se não se dobrar, tem que morrer. E agora? O que o senhor vai fazer? Manda chamar esse pessoal. E ele chega e faz uma pressão, né, psicológica. Olha, se vocês não se dobrarem diante da imagem de escultura que eu mandei fazer, vocês vão ser lançados numa fornalha que o trem lá vai estar quente, mas quente mesmo, pegando fogo, literalmente vai ter fogo lá. E eles então, acurralados mediante essa palavra, né? E o rei ainda disse assim: eu quero ver quem é que pode livrar vocês da minha mão. Quero ver o Deus, em outras palavras, quero ver se o Deus que vocês estão servindo, que vocês estão adorando, que vocês estão orando e sendo fiéis a ele, se ele vai poder livrar vocês da minha mão. Quero ver se ele vai poder esfriar essa fornalha. Agora é interessante a resposta desses 3 jovens. Talvez se fosse muito dos crentes, né, não crentes de fé do século 21 dos nossos dias, crentes otimistas, crentes que cultivam o pensamento positivo, teriam dito assim: olha, o nosso Deus vai nos livrar das tuas mãos. Escreve isso daí, eu tô te dizendo, Nabucodonosor, eu sou profeta, o nosso Deus, ele vai nos livrar das tuas mãos. Talvez se fosse um dos crentes, né, da nossa geração, diria isso, possivelmente diria isso. Mas esses jovens não disseram, eles disseram: olha, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos, preste atenção na palavra, é que nos pode livrar. Pode livrar. Veja bem, não é que eles não acreditavam no poder de Deus. É claro que eles sabiam que Deus tem todo o poder para apagar aquela fornalha, para fazer ela cair por terra, para desmanchar, para fazer o que ele quiser. É claro que eles criam totalmente no poder, na onipotência do Deus que lhes serviu. Todavia, eles disseram no verso 18: e se não, em outras palavras, se Deus não nos livrar, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui eu tenho a verdadeira expressão de fé. A verdadeira fé, ela não exclui a possibilidade de algo não acontecer, porque a verdadeira fé, ela não tem nada a ver com otimismo. A verdadeira fé, ela não tem nada a ver com o pensamento positivo que o mundo prega, que o esoterismo prega e que tem entrado dentro das igrejas evangélicas. Tem muitos crentes que tem muito mais a ver com o esoterismo do que com o cristianismo. Não estou criticando, não estou pregando no sentido assim de querer difamar, alguma coisa nesse sentido, o esoterismo. Mas eu não creio no esoterismo, estou defendendo o cristianismo, sou cristão, né? Embora eu respeito o esoterismo, todavia não acredito nele, assim como eles também não acreditam no cristianismo. Mas eu estou defendendo aqui uma doutrina cristã, uma doutrina bíblica. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e de prática, de conduta na vida do crente, na vida do cristão. Então é interessante que eles não desconsideraram a possibilidade de virarem churrasquinho naquela fornalha. E se não, em outras palavras, se Deus não nos livrar, ele tem todo o poder
Mas se Deus não quiser nos livrar, fica você sabendo, ó Rei, que nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem de escultura. A verdadeira fé, ela não depende que Deus opere um milagre. Eu fico decepcionado, eu fico entristecido, para não dizer revoltado, quando eu vejo alguns crentes contando certos testemunhos. Não é testemunho, é testemunho, um testemunho muito triste, onde certos crentes dizem, né, que receberam um milagre depois de chegar diante de Deus, né, e falar: ó Deus, né, senta aqui, Deus, que eu tenho que conversar com o Senhor, porque se o Senhor não fizer isso, hoje é meu último dia na casa do Senhor, porque eu não vou mais ser crente, coisa de natureza e tal, e eu quero a minha bênção, porque eu sou dizimista, porque... gente, tenha dó. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer qualquer coisa em nossas vidas porque o indivíduo é dizimista, porque ele anda em santidade. Meu querido, presta atenção na coisa que eu vou falar para você aqui agora. O que nós fazemos ou deixamos de fazer não acrescenta nada em Deus e nem diminui. A minha santidade só vai ser benéfica para mim mesmo. Se eu andar em santidade, se eu ficar longe da prostituição, isso é bom para mim. Eu vou estar longe de doenças venéreas, a minha família vai ser preservada, eu vou ter uma boa reputação moral na sociedade. Isso é bom pra mim, isso não acrescenta nada em Deus, nada. Deus não vai ser mais Deus porque eu ando em santidade, meu querido, isso é bom pra mim. E Deus não vai deixar de ser Deus se eu me entregar ao pecado, isso vai ser ruim pra mim. É problema meu. É isso que Jó defende no seu livro, eu não recordo agora o capítulo e o versículo. Ele vai dizer: se você for bom, se você for mal, se for pecador, o que pode acrescentar isso ao Senhor? Nada. Nada, nós não acrescentamos nada. Então Deus não tem obrigação de nos abençoar. Mas eu fiz 40 dias de jejum e oração. Bom pra você, muito bom pra você, ainda que você não receba aquilo que você colocou diante de Deus e você queria. Sabe por quê? Porque Deus não tem essa obrigação. Deus, ele não nos abençoa porque nós temos direitos, como alguns pregam por aí. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Deus nos abençoa porque Ele é gracioso. Deus nos abençoa porque, como um pai amoroso, Ele tem prazer de dar o melhor para os seus filhos, não porque Ele tenha obrigação. Então a verdadeira fé, meu querido, ela não está atrelada à realização de milagres. Tem pessoa que só consegue crer se o milagre acontecer. O que Jesus falou para Tomé? Olha, Tomé, porque você creu, você viu, você creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, felizes são aqueles que veem sem crer. A verdadeira fé é aquela que crê para ver, não vê para crer. Ou espera que algo venha acontecer de fato. Se não acontecer, ele se frustra. A verdadeira fé, ela sempre vai considerar a soberania de Deus. Você já ouviu falar em soberania de Deus, com certeza, né? A verdadeira fé, ela considera a soberania de Deus. O que é soberania, pastor? É a livre agência de Deus. Deus, ele age, Deus, ele opera, Deus, ele realiza única e exclusivamente pautado na sua reta e justa vontade. Ninguém pode induzir, coagir, influenciar ou impor qualquer coisa a Deus. Ninguém. O homem pode impor ou influenciar o outro homem, mas a Deus não. A oração, o jejum, nada disso pode influenciar a Deus. Isso nós devemos fazer, porque será bom para as nossas vidas, porque Deus exige de nós, mas não que isso possa influenciar ao Senhor. Então a verdadeira fé, ela considera a soberania de Deus. Deus pode ou não fazer. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Deus sim pode nos livrar, ó rei Nabucodonosor, mas se Ele não nos livrar, fique o Senhor sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, porque a verdadeira fé, ela não é pautada por aquilo que ela vê, ela não é pautada pela circunstância, ela não é pautada pela situação, mas ela é pautada na convicção. Se Deus quiser nos livrar, glória a Deus por isso. Se Deus não nos livrar, nós não vamos perder a fé nele, não vamos deixar de servi-lo, não vamos deixar de adorá-lo, não vamos deixar de engrandecer o seu santo nome. Essa é a verdadeira fé. Quem sabe você tem vivido essa fé deturpada, que na verdade nem é uma fé, é um pensamento positivo. Até agora você não tem sido um crente, porque você não tem tido fé. Até agora você tem sido no máximo um esotérico, que exercita o seu pensamento positivo, que exercita o seu otimismo, que nada vai além dos incrédulos, daqueles que não têm a mesma fé que a gente. A verdadeira fé, e eu gostaria que você passasse a ter, se você não tem, você passe a ter de agora em diante, aquela que independente do que acontecer,
ou independente daquilo que aconteceu, nós vamos continuar crendo, glorificando ao Senhor. Ainda que nós tenhamos que morrer, nós vamos morrer crendo e confiando no Senhor. Como disse Jó, capítulo 3, versículo 15 do seu livro: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia, glória a Deus. A verdadeira fé é aquela que descansa na soberania do Senhor, independente do que vai acontecer. Ah, pastor, será que vai ser um ano de crise mesmo? Eu não sei. Talvez seja, talvez não. Mas ainda que seja, eu não vou deixar de crer, não vou deixar de confiar, de servir, de adorar. Isso não irá roubar a minha fé, porque a minha fé não é baseada no que eu vejo, mas é baseada naquilo que eu creio, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você ouviu Palavra Viva com o pastor Patrick.